Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que é destaque no nosso programa de hoje. 2 pessoas morrem em acidente na terceira ponte envolvendo 2 carros e uma motocicleta. Cresce o número de pessoas sem emprego no Espírito Santo, segundo o IBGE. Homem é investigado pela polícia por ameaçar fazer ataque em shopping da Grande Vitória. E ainda, no estúdio, vamos receber uma psicóloga para falar sobre os traumas causados em famílias por conta da violência e também de outras tragédias. E tem as notícias de outras regiões do estado desta quarta. É agora no Link Espírito Santo. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha. Um acidente envolvendo 2 carros e uma motocicleta matou 2 pessoas nesta madrugada na terceira ponte. A suspeita da polícia é que os 2 carros envolvidos estavam disputando um racha. Os danos dos carros envolvidos no acidente dão uma noção da gravidade do que aconteceu. O impacto foi tanto que os airbags dos 2 veículos foram acionados. Um deles está com o vidro da frente quebrado e o teto amassado. O outro está com a roda furada. Esse monte de ferro retorcido era a moto envolvida no acidente. O impacto foi tanto que quase não dá para saber o que era antes. Esses veículos se envolveram em um acidente na terceira ponte, no sentido Vila Velha-Vitória, nesta madrugada. Imagens registradas por uma pessoa que passou no local imediatamente após o acidente dão uma noção da gravidade da batida. As imagens são muito fortes. As vítimas estavam jogadas no asfalto, já sem vida. O casal foi encontrado a 150 metros de onde pararam os veículos. A moto foi parar debaixo de um dos carros. A suspeita da polícia é de que os condutores estavam apostando um racha. De acordo com a polícia, testemunhas confirmaram que os 2 teriam bebido em uma boate momentos antes do acidente. Eles foram encaminhados para o centro de triagem de Viana. Os jovens que estavam na moto foram identificados como Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, e Bruniele Oliveira, de 17 anos. Eles eram namorados e Kelvin era pai de 2 filhos. Os veículos foram retirados da ponte por volta das 6 horas da manhã, mas os reflexos do acidente puderam ser vistos no trânsito até as 10 horas da manhã de hoje. Bom, a Polícia Civil divulgou que está investigando um homem que ameaçou fazer um ataque em um shopping aqui da Grande Vitória. Ele teria avisado da ação em um grupo de WhatsApp. As mensagens enviadas pelo WhatsApp deixam pistas da intenção do homem de 61 anos. Em um grupo usado para discutir assuntos relacionados à cultura, ele escreveu: "Estou planejando um atentado. A intenção é invadir um shopping na hora do rush." Ele ainda recruta pessoas para o ataque, em que pretende fuzilar e usar bombas e granadas. Ele ainda fala que, se o plano for bem sucedido, outros ataques podem acontecer em outros estados. Nesta rede social, o suspeito declarou que comprou uma metralhadora, granadas, munição, explosivos e uma máscara negra. O objetivo? Explodir uma universidade. Ao final, ele escreve que os jovens de Suzano bobearam. Agora não poderão narrar toda a história da grande ideia que eles tiveram. No grupo do WhatsApp participam pessoas de todo o país. Uma dessas pessoas que estava no grupo ficou com medo da postagem, porque em nenhum momento o investigado disse que era uma brincadeira e se dirigiu à Polícia Federal, considerando que era um grupo de abrangência nacional. A Polícia Federal colheu seu depoimento, confeccionou um relatório de investigação, mas na conclusão entendeu que não se tratava ali de um crime de terrorismo. Nós entendemos por bem, após analisar não só essa postagem, mas como outras também que ele fazia no Facebook, solicitar ao juiz um mandado de busca e apreensão domiciliar para saber se de fato isso tinha fundamento ou não. Na residência do suspeito, a polícia encontrou quase 30 HDs externos, 3 notebooks, uma CPU de computador e um revólver calibre 38 com registro no nome de outra pessoa. Ele vai responder agora pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo em vista que foi um revólver calibre 38 que foi encontrado. E também ele pode responder
por crime de apologia ao crime e ao criminoso, tendo em vista que ele fez uma exaltação àquele fato lamentável que aconteceu na escola em Suzano. No entanto, ele não foi encontrado. Está passando férias com a esposa na Alemanha. Para o delegado, mesmo que o acusado esteja fora do país, é improvável que ele fuja. A gente acha improvável acontecer dele fugir, porque ele está em uma viagem de férias com a esposa. Já foi cientificado aos familiares dele que nesse momento não há questão da possibilidade de a gente pedir uma prisão. A gente solicitou que ele comparecesse à delegacia para prestar esclarecimentos. Então, acho improvável acontecer isso. O filho do suspeito foi convidado a depor aqui na delegacia. Contou que o pai é engenheiro aposentado e psicólogo e gostava de fazer esse tipo de postagem para testar a reação das pessoas diante de uma polêmica. O delegado alerta, no entanto, que toda ação nas redes sociais tem uma consequência. Da mesma forma que ele acredita que algumas pessoas acham que isso seja de fato uma brincadeira, há pessoas também que podem entender isso como um estímulo, que já tem uma tendência a cometer esse tipo de delito e acham isso um estímulo. Então, muito cuidado nessas questões de publicação, porque as consequências podem ser gravíssimas. Uma pesquisa mostrou que aumentou o número de desempregados no estado. Atualmente, são mais de 360 mil pessoas sem trabalho. O Espírito Santo está entre os 14 estados que registraram aumento neste número. Confira na matéria da Anne Comete. O Lohan é deficiente auditivo e está desempregado há um tempo. A empresa onde ele trabalhava não tinha intérprete de sinais e por isso ele foi desligado. Agora ele procura um emprego e quem o ajuda nessa busca é a mãe Rosemary. Ele vai dar entrada hoje no seguro-desemprego, né, para poder começar a procurar outro emprego, né, mas que seja assim para pessoas deficientes, né, principalmente auditivo, né, que está sendo assim muito difícil, né, porque tem muitas empresas que ninguém sabe falar em libras, aí é meio complicado, né. A Leandra ficou desempregada há uma semana. Atualmente trabalha no mercado informal, mas quer voltar a ter carteira assinada. A expectativa tem que ser boa, né? Porque eu estou procurando um emprego, não posso ficar desempregado, porque eu tenho uma família, trabalho de vendedora, sempre trabalhei de vendedora e procuro esse emprego mesmo no mercado. A Leandra e o Lohan fazem parte de uma estatística preocupante. Eles estão entre os 364 mil desempregados no Espírito Santo, dado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Desses mais de 300 mil, 100 mil estão há mais de um ano nessa situação. O Espírito Santo está entre os 14 estados que apresentaram aumento no número de desempregados em todo o país. Segundo esse economista, o desemprego está relacionado diretamente à crise econômica pela qual o país passa. Em termos de peso, é uma crise brasileira que a gente vem se arrastando, que a gente precisa fazer a reforma do Estado. Não há como mais se manter essa relação entre o setor público e o setor privado no Brasil. E a situação pode ser ainda mais grave se o país continuar em recessão. Se nós não recuperarmos a nossa capacidade interna, se o Estado não recuperar a capacidade de investimento, se nós continuarmos nesse patamar, um governo sem uma possibilidade futura de fluidez no que diz respeito a criar expectativas boas para o empresário, é possível que a gente, já no segundo semestre, amargue uma situação bem terrível e difícil, semelhante a 2016, até pior. O economista ainda explica o que pode se esperar para os próximos meses. Se o governo federal conseguir ainda nesse primeiro semestre apressar essas reformas e aprovar, o que vai acontecer é que nós vamos reverter esse quadro. Nós não vamos ter a recessão técnica nesse primeiro semestre. Se não acontecer isso, obviamente o que vai acontecer é que nós teremos recessão técnica e esses números serão ainda pior. No Cine de Vitória, todo dia tem gente procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. Mesmo com o cenário econômico conturbado, a expectativa, ao menos por aqui, é de melhora. Esse retorno do emprego, ele está vindo muito lento, entendeu? Mas sim, está tendo contratações. Comparando com anos anteriores, mesmo numa crise, entendeu? Está melhorando de uma forma bem lenta, bem gradual. A principal dificuldade das empresas em tempos de crise é encontrar profissionais qualificados que possam preencher esses postos de trabalho. Então a dica é sempre a mesma, estudar e se qualificar para o mercado. As pessoas têm que se qualificar mais, têm que buscar uma escolaridade melhor. Hoje nós temos a EJA, entendeu?
que é a educação de jovens e adultos, que as pessoas podem estar fazendo tanto fundamental quanto o médio também. Nós temos aqui em Vitória o VIX Curso, que é um portal de cursos disponíveis, entendeu? Aqui na Casa Cidadão tem o setor de qualificação também. Enfim, tem várias formas das pessoas se qualificar de forma gratuita. O link agora vai para um rápido intervalo e na volta vamos receber aqui no estúdio uma psicóloga para falar sobre os traumas familiares causados pela violência e outras tragédias. É um instante só. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o link. Agora nós vamos à nossa redação. Ei, Vitor, boa noite para quem acompanha o Link Espírito Santo. O governo federal publicou nesta quarta-feira um novo decreto sobre as regras para a posse e o porte de armas de fogo no Brasil. O texto altera alguns pontos do decreto assinado no dia 7 de maio. As mudanças ocorreram após uma série de críticas ao texto. Ontem, governadores de 3 estados assinaram uma carta contra o decreto, entre eles o governador Renato Casagrande. No documento, os chefes estaduais argumentam que as novas regras podem piorar os índices de violência nos estados e pedem a imediata revogação do decreto. A Eco 101 vai realizar uma operação de detonação de rocha nesta quinta-feira, a partir das 11 da manhã, no quilômetro 306 da BR-101 em Viana. O trecho fica entre o posto da Polícia Rodoviária Federal e o posto de combustíveis 13 de maio 2. As pistas ficarão totalmente interditadas durante a operação e o tráfego deve ser liberado dentro de 1h30. A ação faz parte das obras de duplicação entre Viana e Guarapari. A partir desta quinta-feira, os estudantes poderão consultar as vagas disponíveis no Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre. Podem participar do SISU os estudantes que fizeram a prova do Enem de 2018 e não zeraram a redação. As inscrições do SISU poderão ser feitas de 4 a 7 de junho. Um empresário do Espírito Santo se tornou o primeiro capixaba a chegar ao ponto mais alto do planeta, o cume do Monte Everest, no Nepal. Juarez Gustavo Soares é o 24º brasileiro a conquistar o topo do mundo a 8.848 metros de altitude. A façanha foi realizada por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira e a expedição durou 2 meses. E agora uma última notícia: o delegado Ney Ribas, responsável pelo caso do acidente que vitimou 2 pessoas nesta madrugada na Terceira Ponte, falou agora há pouco com a imprensa. Veja o que ele disse. A conclusão que a gente chegou é que, de fato, esses 2 indivíduos haviam ingerido bebida alcoólica antes do acidente e, dada a situação do racha, deram causa a essa situação aí que culminou na morte das 2 vítimas. Os veículos, então, estavam nessa situação de disputa de racha, adentraram a Terceira Ponte, né? No momento em que se depararam com a motocicleta que trafegava pela pista da direita. O veículo Audi vinha pela pista da direita e colidiu na parte traseira da motocicleta. Dessa colisão, os 2 ocupantes voaram e depois caíram ao solo. O veículo Etios ele vinha logo atrás do Audi e acabou, aparentemente, as imagens são um pouco prejudicadas, mas as testemunhas foram categóricas em afirmar que após a queda dos corpos ao chão, o veículo Etios que vinha logo atrás acabou passando por cima do corpo da moça, o que infelizmente acabou causando dilaceramento desse corpo, né? E em seguida o Etios atingiu a motocicleta e arrastou a motocicleta por mais alguns metros. Pelas comandas de consumação que a gente colheu deles lá, a gente chegou à conclusão de que eles ingeriram cerveja e uísque, exatamente isso aí. Os 2 foram imediatamente os conduzidos, né, foram imediatamente encaminhados ao hospital para atendimento médico em função de que também apresentavam ferimentos. Então a autuação, como eu falei para você, foi feita pelo homicídio doloso por 2 vezes e pela embriaguez ao volante, né? Eles sendo autuados, eles não têm direito ao arbitramento de fiança na delegacia de polícia, então estão sendo encaminhados diretamente à justiça para audiência de custódia e aí a decisão judicial. E é isso, Vitor. Essas foram as informações de hoje, direto da redação. Uma boa noite para você e boa noite para quem acompanha o Link Espírito Santo. Olha só, gente, no início dessa semana nós mostramos o caso de um ciclista que foi morto ao reagir a um assalto. Isso aconteceu ali na 5 Pontes. Hoje, a morte de 2 pessoas num acidente na Terceira Ponte também chamou a atenção aí
que a suspeita é que os carros envolvidos no acidente estavam praticando um racha. Sem contar aí que no último sábado, famílias perderam tudo em mais um alagamento causado aí pela forte chuva que atingiu a Grande Vitória aqui no estado. Bom, como é que essas famílias vítimas dessa situação, né, ficam? Quais são os traumas causados nessas pessoas e o que pode ser feito para minimizar essa dor? Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga e pedagoga Alzira Luciana Ferraz de Souza. Boa noite, Luciana, tudo bom? Seja bem-vinda. Boa noite, Vitor. É um prazer estarmos aqui com você nesse momento tão importante para tratarmos desse assunto que, como você disse, tem afetado todos nós, especialmente os capixabas. Pois é, doutora. No caso, a lista de problemáticas envolvendo o contexto familiar é extensa. Além dessas situações, né, tragédias violentas demais que a gente vê, tem também a questão aí de divórcios, abusos, violências físicas. Explica pra gente de que forma essas situações podem afetar esses envolvidos. Bom, Vitor, a família, ela sempre foi a responsável, desde os primórdios, para trazer segurança, para transmitir valores e trazer também aquilo que a gente chama de aconchego. Infelizmente, nos dias que vivemos, isso tem se tornado diferente. As famílias têm passado por dificuldades, algumas não têm conseguido desempenhar o seu papel, e isso realmente tem trazido para a gente uma sociedade que alguns autores, até mesmo sociólogos, dizem que é uma sociedade muito instável, vulnerável e até mesmo com dificuldades para superar todos esses desafios. Nós temos, por exemplo, como você bem colocou, os problemas familiares que são recorrentes, problemas na criação dos filhos, a violência que tem se tornado tão recorrente. E a gente pode perceber que as famílias, elas estão mais instáveis, elas estão com algumas dificuldades para superar esses desafios que são tremendos. É possível acontecer uma situação diferente? Sim. Para isso, a gente precisa contar também com as próprias famílias, que são as responsáveis para trazer esse aconchego, essa tranquilidade. E diante de tantas perdas e dificuldades, as famílias realmente ficam abaladas. Mas a gente sabe que há mecanismo que elas podem usar para superar, então, essas lutas e essas tragédias, inclusive, que são muito grandes. Cada um sofre de acordo, né, com ele, do que é a pessoa. Mas numa situação de alagamento, a gente vê famílias, né, um coletivo. É mais fácil do que numa situação de perda? Em se tratando de uma perda, como uma morte, como você colocou, é mais difícil a pessoa conseguir superar, porque nós não estamos falando de uma perda material. Quando eu perco todos os meus móveis, eu posso receber uma doação, posso trabalhar. Mas quando eu perco alguém da família, isso não tem como a gente reparar. Mas mesmo diante da morte, que é a mais difícil de se adaptar do ser humano, a gente consegue superar se um apoiar o outro. Claro que hoje a gente também vê muito a fala sobre elaborar o luto. E no passado, quando a pessoa perdia alguém, eles queriam que logo essa pessoa estivesse pronta para enfrentar os desafios. Hoje, na psicologia, nós encaramos diferente. Cada pessoa tem um tempo para elaborar o luto. Eu não posso elaborar o luto de uma maneira e você talvez vai fazer isso de maneira diferente. Eu preciso respeitar isso. Quando se trata de luto, é claro que vai exigir muito mais resiliência, muito mais aconchego, muito mais apoio familiar. E claro que é importante estarem juntos nesse momento de dor e de perda. Eu penso e eu acredito que quando você perde diante da tragédia, também é terrível, mas é possível reconstruir com um pouco mais de esperança do que quando você perde um ente querido. Mas é possível também, porque como eu coloquei, a maior capacidade que o ser humano tem é de adaptação. A gente não esquece, a dor permanece, a saudade fica, mas a gente consegue olhar e pensar naquela pessoa com carinho, com amor e principalmente focando naquilo que ele deixou pra gente de referência, de tudo aquilo que ele viveu.
Pois é, a gente falou das pessoas que acabam perdendo os entes ou passaram por alguma situação, mas eu queria que a senhora, vamos tentar mudar o ângulo, né? Vamos se botar na outra posição. Quando eu vejo um familiar, né? Qual é a situação de um familiar que é parente de alguém que matou, parente de alguém que ocasionou um acidente de forma imprudente? O que essa pessoa tem que fazer? Porque, com certeza, a dor dela, a gente não pode também mensurar e nem achar que é menor do que de alguém que perdeu um ente, né? Exatamente. A gente costuma criticar bastante a família daquele que provocou isso. Então, esse peso que a família traz já é um massacre. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o indivíduo, ele tomou a decisão. E não necessariamente a sua família foi responsável. Em alguns casos, sim. A gente tem históricos de famílias que não são equilibradas e elas provocam a delinquência. Mas a gente não tem como julgar que aquele indivíduo não recebeu um apoio familiar e por isso teve tais atitudes. Então, essa família que tem alguém envolvido sofre também. A primeira coisa que acontece é o sentimento de culpa. O que eu fiz? Se for uma mãe, o que eu fiz de errado? Onde eu deixei de atuar para que meu filho se tornasse o que se tornou? O pai poderia dizer, nossa, eu me envolvi tanto no meu trabalho, esqueci de educar o meu filho para ser alguém que tivesse civilidade, que tivesse empatia. Então, essa família também sofre. O que ela pode fazer? A primeira coisa, ela precisa também ser uma família acolhida, talvez pelos vizinhos, pelos familiares. Segundo, ela pode perceber se ela teve ou não influência. Se ela fez a parte dela, ela pode entender que aquela é uma decisão individual da pessoa. E tentar mesmo, sofrendo, perceber que a vida, nós temos consequências. E as consequências que ele sofrerá agora tem a ver com as atitudes. Mas não necessariamente como família eu sou responsável direto por isso. Em alguns casos eu fiz tudo que podia e meu filho, por exemplo, pode ter tomado decisões que infelizmente não eram aprovadas pela família. Queria, antes da gente falar sobre a campanha, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho da importância da escola nessa situação. Em situações, né, de tragédia, como é que a gente lida, como é que a escola tem que lidar com crianças que passam por essas situações? A escola é um parceiro, né? Hoje na sociedade nós temos a escola, a família e a igreja, que formam esse núcleo que auxiliam na formação desses indivíduos. Então, a criança passa muito tempo na escola. Diante de uma tragédia ou de uma situação como essas que nós estamos colocando, as crianças tendem a terem uma dificuldade acadêmica, por exemplo. Quem que se concentra sabendo que vai chegar em casa e nem casa tem, que está abrigado numa escola, ou que a família está em luto porque perdeu alguém muito especial. Então, o que a escola precisa? Primeiro, ser empática, entender que essa é uma situação atípica e uma situação que merece todo o cuidado. E é muito importante também falar da campanha Impacto Esperança, que acontece neste sábado em cidades de 8 países da América Latina, inclusive aqui no estado. Explica pra gente como é que vai funcionar, né, essa campanha e aonde vai funcionar aqui no estado. Então, como nós falamos, a família ela é fundamental para uma sociedade mais equilibrada, justa. E por isso nós estamos planejando, nesse sábado, alcançarmos muitas famílias, através de um projeto que já tem 12 anos, trazendo esperança. Ele é coordenado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e 8 países estarão envolvidos. Mais de 23 milhões de livros serão distribuídos nesses países, contando com aproximadamente 2 milhões de pessoas entregando gratuitamente esse livro. Aqui no Espírito Santo, nós também faremos isso. E nós estamos planejando entregar aproximadamente 600 mil livros, através de feiras de saúde, que acontecerão na Grande Vitória, na Serra, em Vila Velha, em Cariacica também. Essas feiras teremos a participação de vários profissionais, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, aconselhamento familiar, porque esse livro trata exatamente sobre esperança para a família. E a temática dele é como educar os filhos numa era tão difícil.
Como separar tempo, que é tão difícil, né? Para a gente dedicar à família. Como resolver os conflitos familiares, ou pelo menos dicas, né? Para resolvermos e principalmente, como fazer com que o amor verdadeiro reine nas famílias. E a gente acredita com essa campanha que se as famílias estiverem mais equilibradas, estiverem mais felizes, nós teremos uma sociedade mais empática, mais resiliente, mais feliz e acolhedora. E com certeza os maiores problemas que temos hoje poderão ser minimizados, porque a família é a maior ideia que se podia ter para controlar e para atender às dificuldades que o ser humano tem. Por isso esse projeto é muito especial e a gente está aí bem feliz em poder participar auxiliando a sociedade. Bom, a gente recebeu aqui no estúdio a psicóloga, pedagoga e psicopedagoga Alzira Luciana Ferraz de Souza. Obrigado pela presença, o nosso espaço está sempre aberto, tá bom? Foi um prazer. O link agora vai para um rápido intervalo e na volta você vai conferir outras notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. Não saia daí que é um instante só. Estamos de volta com o link. Agora você confere outras notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. Olá, boa noite a você ligado no Link Espírito Santo em todo o estado. Está preso o homem acusado de espancar a esposa no último dia 12 de maio em Soretama. A vítima teve o maxilar quebrado e passou vários dias internada no hospital. Joelson dos Santos Silva foi preso na casa da mãe dele em Soretama no final da tarde desta terça-feira. Ele estava foragido desde o último dia 12 de maio, acusado de espancar a companheira Rauliane de Souza Silva, de 25 anos. A mulher teve o maxilar quebrado e passou vários dias no Hospital Silvio Avidos, em Colatina, onde foi submetida a cirurgias. O suspeito negou ter agredido a esposa. Informações, inclusive, da própria vítima davam conta que ele estaria em Soretama, atuando na colheita de café. Só que também informações obtidas por nós indicavam que ele, de fato, após a prática criminosa, não estaria mais atuando na colheita de café e estaria ou na região metropolitana ou em Soretama, onde nós tivemos a confirmação de que ele estaria em Soretama e, de fato, conseguimos encontrá-lo na residência da sua mãe no final da tarde, comprovando que ele não estaria trabalhando, né? Pelo menos na data de ontem. Rauliane convivia com Joelson há 6 anos e foi brutalmente agredida na casa de familiares do suspeito, onde o casal foi passar o Dia das Mães. Ele não teria aceitado o fim do relacionamento pedido pela esposa. 2 filhos pequenos de Rauliane presenciaram a agressão. Segundo o delegado de Polícia Civil, ele pode ser indiciado por vários crimes. Foi cumprida ontem a prisão temporária, o prazo de 30 dias. Inicialmente nós vislumbramos a prática do delito de homicídio tentado qualificado pela qualificadora do feminicídio, que é quando há manifesta inequívoca prática criminosa em razão da violência de gênero. Nós também estamos apurando a subtração do telefone celular da vítima. Ela narra que após a prática criminosa o investigado teria subtraído. Nós vamos averiguar isso e ao longo desses 30 dias nós ouviremos outras testemunhas, interrogaremos o próprio investigado e ao final concluiremos o procedimento. Outros depoimentos serão tomados pela polícia para a conclusão do inquérito em no máximo 30 dias. Há relatos de que Joelson tenha feito ameaças a parentes de Rauliane. A gente teve informação na sexta também de que o investigado teria ido até o Hospital Silvio Avidos para tentar ter acesso à vítima, né? E aí o próprio Silvio Avidos, ciente da gravidade da situação, acabou impedindo esse acesso. Nos foi noticiado. Nós mantivemos contato com profissionais do nosocômio e eles nos disseram que, de fato, a vítima, o investigado esteve lá para ter contato com a vítima. Estamos mantendo contato também constante com familiares da vítima e eles têm nos narrado esse temor, o temor de que a liberdade do investigado poderia levar a algo mais grave em face da vítima. Que bom que, diante das informações, inclusive agradecemos o Disque Denúncia, o 181 foi importante, nós recebemos informações do 181, e diante das informações conseguimos realizar diligências e tivemos êxito ontem na prisão, no cumprimento do mandado de prisão temporária.
Após prestar depoimento na Delegacia Regional de Linhares, Joelson foi encaminhado para a Penitenciária Regional do município. É realmente uma agressão brutal, né? Tomara que a justiça realmente seja feita. E um jovem, ainda não identificado, foi morto a tiros nesta madrugada de quarta-feira na rua Alameda Pequena, que fica no bairro Nova Esperança, em Linhares. Passava de 2 horas da manhã quando moradores ouviram disparos de arma de fogo. A vítima foi morta com 2 tiros. O rapaz não portava documentos e foi encaminhado para o Serviço Médico Legal aqui de Linhares, onde deverá ser reconhecido por familiares. Este foi o 5º homicídio do mês de maio e o de número 26 do ano aqui na nossa cidade. Por hoje é só. Vamos agora a São Gabriel da Palha. Boa noite. Tem muita cozinheira famosa por aí que, na hora de um imprevisto na cozinha, acaba improvisando e criando uma nova receita. Foi assim que uma receita de farofa ficou conhecida aqui na cidade. Sueli, todo mundo aqui em São Gabriel conhece a famosa farofa de soja que você prepara. Como que surgiu essa receita? Faltou ingrediente na minha cozinha e eu tive que improvisar. Então, hoje você vai explicar pra gente como que é o preparo dessa farofa de soja, certo? Certo. Então, vamos lá para a receita? Vamos lá. Então, vamos aos ingredientes da farofa de soja. Você vai precisar de 250 gramas de manteiga, 4 dentes de alho, uma cebola branca picadinha, um talo de alho poró, sal a gosto, uma colher de sopa de colorau, 200 gramas de proteína de soja, 200 gramas de farinha amarela e queijo parmesão ralado à vontade. Agora que a cebola já dourou e o alho também, a Sueli vai explicar pra gente qual é o segredo dessa farofa. O segredo dessa farofa é a soja, que você vai adicionar ela e deixar ela fritar, porque quando você joga ela na manteiga com a cebola, ela murcha. Aí você tem que deixar ela voltar para ela dar a crocância natural dela. Depois de todo o preparo dessa farofa de soja, a Sueli também deu outras dicas, né? Que ela pode servir como um acompanhamento para outros tipos de carne. Sueli, como que a gente pode estar usando essa farofa como um acompanhamento além do churrasco? Além do churrasco, uma carne de boi de panela, um pernil de porco assado e o frango, que é o que nós temos aqui na mesa. Gente, realmente, a farofa sequinha, muito crocante. Sueli, eu queria agradecer você, né, pela participação. Obrigada a vocês. E voltem mais vezes. A Sueli também explicou pra gente que essa farofa de soja pode ser armazenada em um recipiente fechado e guardado na geladeira ou no freezer por até 15 dias. Essas foram as notícias aqui de São Gabriel da Palha. Continue agora com mais informações de Colatina. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Ontem nós falamos aqui do caso da menina de 14 anos encontrada morta, enterrada numa cova rasa no bairro Vicente Suela 3, aqui em Colatina, na tarde da última segunda-feira. E na noite de ontem, parte da população daquele bairro fez justiça com as próprias mãos. Um homem, acusado pelos moradores de ser o autor do homicídio da jovem, foi linchado até a morte. A vítima do linchamento foi Rangel de Souza Cul, de 30 anos. Segundo a polícia militar, um grupo de dezenas de pessoas perseguiram Rangel pelas ruas do bairro Vicente Suela, em Colatina. A PM foi acionada por volta das 7h15 da noite desta terça-feira, dia 21. Ao dispersar a multidão, Rangel foi encontrado caído com várias lesões. O corpo de bombeiros foi acionado e constatou o óbito lá mesmo no local. Além de Rangel, um homem de 25 anos também foi perseguido e retirado do bairro com vida pela PM. Segundo informações, o grupo de populares estava responsabilizando os dois cidadãos pelo homicídio de uma adolescente de 14 anos. O corpo da jovem, Brenda Max Feitosa, foi encontrado na última segunda-feira, dia 20, à tarde, com sinais de violência numa cova rasa, também no bairro Vicente Suela. Capitão Balbino, havia alguma suspeita de que a vítima, o Rangel e o outro agredido teriam praticado crime contra a menor?
Não, a linha de investigação da Polícia Civil estava iniciando ainda, não tínhamos as informações necessárias. Fizemos a abordagem aos 2 suspeitos, né, durante o dia, mas informações que tinham qualquer tipo de prova e ligação com o fato, a Polícia Militar nem a Polícia Civil ainda não tinham. Alguém foi identificado ou preso por esse linchamento até o momento? Não, quando as viaturas chegaram, fizeram a primeira parte, dispersaram. As informações é que a vítima havia corrido para o mato. A polícia fez uma varredura, não encontrou e posteriormente, quando encontraram o corpo, que estava num local de difícil acesso, baixa luminosidade, eram em torno de 30 a 40 pessoas, a polícia teve que efetuar disparos. Então todo esse cenário não permitiu a prisão, porque eles fugiram para quem estava agredindo, acabou fugindo pela parte de mato e local ermo. Então esse crime ainda vai continuar sendo investigado, apurado? Sim, importante frisar, os 3 homicídios que até então a gente tinha em Colatina, todos os 3 foram investigados, descobertos as autorias e presos, todos os 3 autores, né? O homicídio da adolescente está em investigação com uma linha de acompanhamento da Polícia Civil, e esse homicídio também, com certeza teremos responsabilizações, temos vários vídeos já com informações, com pessoas que possivelmente conseguiremos identificar pelos vídeos. E, capitão, qual que é o risco, o perigo dessa atitude, né, de praticar a justiça com as próprias mãos, o linchamento em si? A verdade não pode existir, né? Nós não estamos vivendo num estado natural onde que se utiliza a vingança privada para resolver. Nós temos todo um sistema de justiça criminal que nós temos que apurar para depois ter a certeza do fato, do cometimento, que não é o caso dos 2 ainda. Eles fizeram um pré-julgamento que não pode existir, porque não faz parte da sociedade julgar, um pré-julgamento e uma atitude totalmente arbitrária e contrária à lei que irão responder por esse fato, pelo homicídio. Então, não, a Polícia Militar repudia qualquer tipo de ato violento e de resolutividade, mesmo porque na realidade de Colatina nós temos a resolutividade dos crimes de homicídio e a prisão dos autores. Para isso que existe o sistema de justiça. O ato que nós assistimos no bairro aí, que a polícia teve que atuar, é totalmente inadmissível. Conforme você viu na reportagem, a polícia não tem como precisar se Rangel é realmente o autor do homicídio da garota Brenda, que aconteceu aqui no município de Colatina. Lembrando que o município estava há 50 dias sem registro de homicídio e também de tentativa. A Polícia Militar ressaltou que repudia qualquer ato de violência e tentativa de se fazer justiça com as próprias mãos, remetendo a um estado primitivo de convivência social. A Avenida Senador Moacir Dalla, na parte central aqui de Colatina, será interditada a partir desta quinta-feira, dia 23. Segundo foi anunciado pela Prefeitura, a interdição é necessária para a realização de obras no local. O bloqueio começa na altura do 8º Batalhão. A liberação deve ocorrer só em meados do mês de julho. A repórter Tainara Lebarque tem mais informações. É isso mesmo, a partir de amanhã, a Avenida Senador Moacir Dalla vai estar interditada para todos os veículos que não vão poder transitar por essa avenida a partir de amanhã. É bom que os motoristas, motociclistas fiquem atentos a essa informação. As alternativas serão a Avenida das Nações e a Rua Pedro Epichin, que são próximas daqui. A informação é da Secretaria Municipal de Obras, que informou que o motivo dessa interdição são obras que serão feitas para acabar com os problemas de alagamento na parte inicial da avenida. Serviços de concretagem serão realizados em toda a extensão da Avenida Senador Moacir Dalla, como informou a Prefeitura. A previsão é que essa obra acabe no dia 17 de junho, quando o trânsito será normalizado por aqui. Mas, por enquanto, a informação é essa. A partir de amanhã, a Avenida Senador Moacir Dalla estará interditada para veículos e as vias alternativas serão a Avenida das Nações e a Rua Pedro Epichin. As informações são essas, eu volto agora ao estúdio. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora à Vitória. Link agora vai para um rápido intervalo e na volta você continua a conferir outras notícias de outras regiões do estado. Não sai daí que é um instante só.
Link de volta e a gente continua o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quarta. Vamos falar agora sobre a Operação Colheita da Polícia Militar, que já está em andamento nos municípios da área de abrangência do Batalhão de São Mateus, que inclui também Jaguaré, Conceição da Barra e Pedro Canário. De acordo com o chefe da Seção de Planejamento e Instrução do Batalhão, capitão André Costa Lebarque, atuam nesses municípios 4 equipes de patrulha rural, que atuam em escalas especiais em períodos de maior movimento na colheita. Essa operação é uma preocupação que temos todo ano de dar uma atenção maior à região rural daqui da nossa região, dos municípios de São Mateus, Jaguaré e Pedro Canário principalmente, onde há a colheita do café, nesse período agora que vai de maio até final de novembro, que é onde a gente estende essa nossa operação colheita. Como é que ela funciona? Ela veio para agregar em que aos trabalhadores rurais? Olha, ela tem uma dinâmica diferente de trabalho, porque ela se adapta à rotina rural. As equipes trabalham em escalas que estão de acordo com a necessidade dos trabalhadores rurais, dos produtores rurais. Eles fazem visitas às propriedades, mantêm contato com a comunidade rural, com os proprietários, os trabalhadores. Inclusive, fazem o cadastro dos trabalhadores rurais, que é um ponto que nós estamos reforçando este ano, junto com os produtores rurais, sindicatos rurais, para que acolham nossos policiais e recebam deles as fichas para fazerem o cadastro desses trabalhadores, que não, muitas vezes não são oriundos do nosso município, né? Vêm de regiões de Minas Gerais, da Bahia, outros pontos do sul do estado, para trabalhar aqui nessa época. Qual a importância deste cadastramento? Com ele a gente pode fazer uma base de dados para saber quem são essas pessoas, fazer a ficha social deles, buscar saber a origem deles, se vai ficar, se vai permanecer, ter um maior controle para também influenciar diretamente na segurança, e onde a gente verifica também se há algum histórico, algum antecedente criminal, alguém tentando se aproveitar da situação do trabalho rural, do aumento da movimentação dessa época no campo, para que a gente possa identificá-lo e tirá-lo desse grupo de trabalhadores, né? Como é que funciona o sistema de monitoramento dessas regiões? São as patrulhas rurais, que trabalham em escalas diurnas e noturnas também, né? Todos os dias da semana, nas diversas cidades nossas que tem colheita. O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de São Mateus já pode começar a refazer os cálculos de quanto vai trabalhar para pagar a mais pelo reajuste a partir de janeiro de 2020. A expectativa é nada animadora, levando-se em conta o projeto do prefeito Daniel Santana, que está na Câmara de Vereadores para votação e aprovação ainda este ano de 2019. E para explicar aos vereadores a forma de cálculos e como chegou aos próximos reajustes por um prazo de 4 anos, técnicos da empresa contratada pelo município, a BP Tecnologia de Informação, responsável pelo recadastramento imobiliário, apresentou a nova tabela de valores do imposto, dividido por região. O metro quadrado mais caro está no balneário de Guriri e bairros considerados nobres de São Mateus, como Ideal, Fátima, Aviação e Boa Vista. Esses foram os destaques de hoje. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo e a gente continua com o nosso giro de notícias. Nós voltamos a falar do estacionamento rotativo aqui em Cachoeiro, que já virou uma verdadeira novela. Ele foi suspenso em 2016 aqui em Cachoeiro, porque a empresa que cuidava dos serviços foi escolhida sem licitação. Mas na manhã desta quarta-feira foi realizado o teste com os equipamentos da empresa vencedora do certame. O teste de conceito com a empresa vencedora do certame foi realizado no pavilhão da Ilha da Luz. A intenção foi mostrar como será o funcionamento dos equipamentos que tem que atender 90% dos quesitos avaliados. Inicialmente vai ser avaliado, por exemplo, o parquímetro, que é o meio de pagamento de autoatendimento, onde o usuário vai até o equipamento, faz a compra através de moedas, através de cartão de crédito, cartão de débito e através de um cartão recarregável, que a pessoa pode ter créditos pré-pagos nesse cartão e utilizando na medida que achar necessário.
Também vai ser oferecido o aplicativo de telefone celular, tá? Que nas plataformas Android e iOS. E também vão ser disponibilizados os pontos de venda. Uma comissão técnica da Prefeitura ficou responsável pela avaliação dos equipamentos e soluções tecnológicas que devem ser usadas na operação e gerenciamento do serviço de acordo com o termo de referência do edital, como o uso de parquímetro, multivagas online, sensores de ocupação de vagas, emissores de tickets e inserção de créditos via celular. Tudo muito bem informatizado. O usuário vai ter que pressionar o botão azul, no verde compra carro, o parquímetro vai solicitar a placa do veículo, se digita a placa, faz a confirmação, vai pedir o número da vaga, se digita o número da vaga e faz a confirmação novamente. Se for com moeda, é só inserir as moedas. De qualquer valor? Qualquer valor. Se for com cartão de crédito, ou débito ou cédula, é só pressionar o botão azul que ele vai te dar as opções. Você escolhe a opção desejada e conclui o pagamento. O aplicativo vai adiantar e muito a vida do motorista na hora de estacionar, além dos postos de vendas. O aplicativo, na minha forma de pensar, é a maneira mais prática de você utilizar o estacionamento rotativo. Eu quero estacionar meu veículo. Você vai apertar aqui o estacionar, tá? Vai escolher, ele já vai ter um veículo cadastrado aqui, nesse caso ele tem esse veículo com essa placa ISK 7603. Aqui eu venho e seleciono o tempo que eu quero estacionar, podendo ser de 30, 60, 90 e 120 minutos, ok? Então vou escolher 30 minutos. Vou digitar o número da vaga, por exemplo a vaga 22, ok? E vou confirmar. Confirma o estacionamento do veículo? Sim, eu vou confirmar. Estacionamento realizado nos pontos de venda, lojas, bancas, seja lá aonde for possível a gente instalar um ponto de venda, a gente vai colocar um ponto de venda onde o usuário pode ir até esse local, efetuar o pagamento no comércio. A gente vai disponibilizar uma máquina que vai jogar esse crédito para os nossos servidores, possibilitando que os agentes de trânsito possam verificar a regularidade do estacionamento rotativo. O vencedor do certame é o Consórcio Rotativo Digital Cachoeiro, formado por 2 empresas com experiência no serviço em várias cidades do país. O consórcio formado por 2 empresas já existe em mais de 25 cidades de todo o Brasil e tudo é por conta deles. O investimento de cerca de R$2,5 milhões de reais. O repasse para o município vai ser mensal, de 36,47%. O consórcio cuidará de 1.800 vagas, divididas em 2 áreas, sendo 500 para a área azul e 1.300 na área verde, e mais 400 vagas para motocicletas. Na área azul é onde o município entende que a ocupação ela é maior e aonde há maior necessidade de democratização desse espaço público, né, e maior rotatividade. Por isso, o tempo máximo de permanência nessas áreas, área azul, ele é limitado a até 2 horas e a tarifa de 1 hora é R$ 2,50. Na área verde, que é uma área um pouco mais afastada do centro, mais periférica, a utilização vai ser possível até 4 horas e a tarifa de 1 hora é de R$ 2,00. E para motocicletas, a tarifa para as 2 áreas será de 50 centavos a hora. A avaliação do serviço durou cerca de 1 hora e os quesitos atenderam em 100% do que foi solicitado. Essa prova de conceito nada mais é que um cuidado que nós tivemos para que a solução que está sendo apresentada pelo ganhador do certame realmente atende às especificações e necessidades da sociedade. Mas a gente precisa obedecer o que a legislação determina. Então, a legislação diz o seguinte: olha, a cada etapa que você cumprir, a cada etapa vencida do edital, é preciso abrir, oportunizar aos demais participantes, a possibilidade de apresentar recursos. Então, a gente precisa aguardar esses prazos recursais para que a gente possa declarar vencedor. E ninguém apresentando nenhum tipo de recurso, se apresentando, sendo vencido sem nenhum tipo de problema, como nós esperamos, a gente espera que no máximo de 90 dias a empresa possa estar operando aqui na nossa cidade. A novidade agradou os motoristas que sofrem ao procurar uma vaga tanto para carro quanto para moto. Isso aí é uma forma de a gente cada vez mais se aprimorar o sistema, né? Então é eficaz. Então eu acho que veio para ficar mesmo, é uma boa mudança para o município. Eu fico feliz que essa implantação está chegando para Cachoeiro, que já funcionou em várias cidades, e capaz de funcionar também, basta na cultura do povo se conscientizar na questão de aprender a lidar
custa pouco, é barato e vai ter vaga bastante. Hoje em dia as pessoas vêm na rua até mesmo poder fazer uma compra, procuram uma vaga, poder comprar alguma coisa na loja e não tem, né? Então, vendo o estacionamento rotativo, as pessoas vão estar girando mais o carro, ninguém vai querer ficar pagando estacionamento para poder ficar o dia inteiro. Estava precisando. De Cachoeiro de Itapemirim, nós voltamos à Vitória. O link de hoje fica por aqui. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Mais notícias você pode conferir acessando o nosso jornal online, sinoticias.com.br. Record News, informação para você crescer.